castelo forte é o nosso Deus. Bom, meus irmãos, nosso tema é sobre João Calvino, como tem sido a semana toda, e meu tema é a espiritualidade. Na quinta-feira já foi falado sobre oração, e isso permeia um pouco a minha palestra, a espiritualidade de João Calvino, teologia, vida. Vamos lá. Então, palestra, dias 3 e 4, etc., segunda semana teológica, é apenas uma identificação do nosso assunto. E eu começo com uma frase de João Calvino, que para mim ela é muito importante, muito instrutiva e confortadora. Sempre que os homens são chamados por Deus, os dons são necessariamente conectados com os ofícios, pois Deus não veste homens com máscara ao designá-los apóstolos ou pastores, e sim os supre com dons, sem os quais não tem eles como desincumbir-se adequadamente de seu ofício. Esta é uma visão que permeou o ministério de João Calvino, que era um homem bastante tímido, um homem que jamais objetivou projeção. Se ele ressuscitasse hoje e olhasse para trás, ele não acreditaria que aquilo que ele fez localmente, numa cidadezinha como Genebra, uma cidade de 12 mil habitantes, chegando a 18 mil por causa das perseguições, uma cidade promíscua, a prostituição tinha um alto índice, uma cidade endividada. Então, ele pastoreou a sua igreja, ele ensinou a sua igreja e fez o trabalho como Deus lhe permitiu fazer. E o alcance desse trabalho é grandioso. E eu sempre lembro disso. Deus nos chama e Deus nos capacita para desempenhar a tarefa que Deus nos deu. Bom, o homem, sua teologia e prática pastoral, o balbuciar de Deus e o testemunho do Espírito. Calvino entende que Deus se acomoda graciosamente a nós. Então, a revelação de Deus é uma acomodação que ele usa a figura, que eu vou depois falar mais, sobre o balbuciar, como os pais falam com a criança, emitindo sons, emitindo palavras ou sons que elas gostam. Se os pais descobrem que aquele bebezinho gostou daquele som, ele começa a repetir, olha, sabe que ele está rindo, ele gostou, etc. Então, Calvino diz que para Deus conversar conosco, ele se acomoda a nós. Então, esse Deus inacessível, abscôndido, os salmos usam muitas expressões para Deus, como Deus inatingível, o Deus majestoso, o Deus grandioso, o Deus terrível. Esse Deus se revela a nós, de tal forma que nós possamos compreendê-lo. Isto, então, nós temos aí um fundamento da sua teologia. Deus se revela, Ele é o Senhor. Se Deus não se revelasse, se Ele não se desse a conhecer, nós jamais teríamos uma ideia a respeito de Deus. E mais, nós podemos conhecer a Deus e nos relacionar com Ele. Deus nos fala por meio da sua palavra e Ele nos capacita a responder à sua palavra e termos uma relação pessoal. E essa é a experiência de todo cristão. Quando você ora a Deus, quando você confessa o seu pecado, quando você busca orientação na palavra de Deus, quando você louva a Deus, agradece, isso é uma experiência pessoal. Eu tenho lido esses dias o livro de Samuel e fiquei muito impressionado. Hoje pela manhã eu estava relendo a oração de Ana. Ali ela demonstra ter uma relação pessoal com Deus. E o que ela fala ali a respeito de Deus é impressionante. A compreensão do Deus grandioso, mas ao mesmo tempo é o Deus que atende a sua oração e que de uma estéril dá 7 filhos, embora ela não se refira a si mesma, mas usa o número da perfeição, porque ela teve 6 apenas. Mas o fato, então, é que aqui nós temos um Deus pessoal que se relaciona conosco. A pressuposição de Calvino, então, é a integridade de Deus. Deus não finge, Ele não nos engana, Ele revela, dentro do que Ele quer revelar a respeito de si, fidedignamente.
vocês já devem ter experimentado isso no relacionamento humano, de alguém nos enganar. Alguém nos enganar não necessariamente porque quis nos enganar, tá? Mas pode acontecer. Mas porque nós interpretamos errado. Uma moça, por exemplo, ela vai começar a namorar, por exemplo, uns 30 anos, tá bom para começar? Então, e o pai vai conhecer a... Desculpe, eu exagerei, 35. Bom... E o pai, em geral, não gosta do rapaz, e tem toda a razão, menos meu sogro. Então, ele vai falar, filha, esse rapaz não é o que você pensa, né? Acho que todos nós já ouvimos isso. Ou a mãe falando a respeito da futura nora, ou de uma menina qualquer. Olha, essa moça não é como você pensa. Não é que ele diz. E o sujeito gosta de frango, então usa aquela frase magnífica, amo ela, amo ela. Então, ele fica com esse problema, mas é comum acontecer isso, você se enganar, impressões equivocadas. Deus não finge para nós, Deus não disfarça, Ele se mostra como Ele é, dentro dos limites daquilo que Ele quer revelar. Então, a revelação de Deus corresponde àquilo que Ele é. É uma forma adequada à nossa compreensão. Eu tenho dificuldade de falar para crianças, e admiro muitas professoras, de modo especial as professoras, têm essa habilidade. E eu fico admirado com os preparativos para uma aula para criança. Eu me lembro da minha esposa, antigamente, recortando coisas, colando coisas, pintando, etc. E conseguem transformar conceitos tão grandiosos para a criança entender. E assim a maioria de nós foi educado, foi instruído na escola dominical, eu e talvez, certamente, muitos de vocês. Então, Deus, digamos assim, Ele nos fala de uma forma que nós podemos compreender, porque se não fosse assim, a nossa mente jamais entenderia a Deus, jamais entenderíamos o que Ele poderia estar nos dizendo. Então, nós podemos, de fato, ter um conhecimento real de Deus, mas não exaustivo ou não completo. Ou seja, eu posso conhecer verdadeiramente a Deus. Esse é um ponto de Calvino. O que eu estou expondo aqui é o pensamento de Calvino, analisando as Escrituras. Então, eu posso conhecer verdadeiramente a Deus, mas eu não esgoto Deus. Eu não conheço totalmente a Deus. Deixa eu usar uma figura muito simples, me permitam isto. Você já se surpreendeu com você mesmo, não já? Você se admirar positivamente ou negativamente. Assim, eu não me imaginava capaz de fazer isso. E pode ser algo positivo. Olha, para mim, eu jamais conseguiria dar aquele salto ou me pronunciar desta forma, tomar as dores de alguém. Ou também, olha, eu não imaginava que eu não resistisse a isso, que eu fosse ceder, que eu fosse tão frágil ou covarde. Bom, acho que todos nós já nos surpreendemos conosco mesmo, porque o nosso conhecimento a respeito de nós é um conhecimento imperfeito. Eu logo pego você se conhecendo a você mesmo para entrar na questão do casal. Você é casado há 50 anos e se surpreende com a sua esposa. E a esposa se surpreende com o marido também. Olha, eu não imaginei, olha, eu vivi 50 anos com ele ou com ela e não imaginava isso, positivamente ou negativamente. Bom, apliquemos isso a Deus. Como vamos compreender ou esgotar a Deus dentro da nossa mente tão pequena, o Deus que é magnífico, o Deus digno de toda honra, toda majestade, toda glória, um Deus tremendo. Então, só podemos fazer isto se Deus, de fato, se acomodar a nós. Então, é preciso que nós cultivemos uma humildade em nosso conhecimento e nossa aproximação de Deus. Nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente, podemos. Isso nos dá grande alegria, mas sempre a partir de uma limitação própria imposta pelo que o próprio Deus nos deu a conhecer. Nós não podemos também desconsiderar o fato de que somos pecadores, somos limitados. A nossa leitura das coisas não é uma leitura objetiva. Todos nós conhecemos através de intermediações. Eu sou míope,
Se eu tirar meus óculos, embora a coisa boa da velhice é que os graus vão diminuindo, embora o braço vai ficando curto, então você diminui a sua miopia, mas perde, mas ganha, aumenta a parte de leituras mais próximas. Então, se você tirar os óculos, fica muito difícil. É ruim conversar com as pessoas sem enxergar. É como falta energia em casa. Ficar conversando é muito difícil. Você não vê as pessoas. Então, nós percebemos por intermediações. Você pega pelo tato, você percebe que algo é mais áspero, se é muito fino, se a mesa está limpa ou não. Ela sentia aqui uma poeira, aí depois você vai para os seus olhos, você vê, você esfrega os dedos, você vê o olfato, né? Você, pelo olfato, você sente, né? Está um cheiro de picanha aqui hoje no almoço. Aí você descobre que é patinho. Mas, de qualquer forma, você tem um aroma, você tem a audição. E é por isso que você dirige, não é só com os olhos. Você dirige com os olhos e com o ouvido. Pontos cegos. E vê aqueles rapazes muito educados, motoqueiros, passando, e então, buzinando, e você não viu, mas você ouviu. Falou, olha, ainda bem que ele buzinou. E buzinou uma vez só, que coisa magnífica. E com educação. Mas, se não fosse isso, eu teria mudado de faixa. Então, todo o nosso conhecimento é por meios. Eu não tenho um conhecimento imediato. Meu conhecimento é mediado por algo. Você pode gostar de uma comida magnífica, a buchada de bode, por exemplo, algo muito salutar à noite, com a jaca depois. Então, você pode apreciar isso. Mas se você tiver com o fígado ruim, o cheiro, não. E a sua mãe vai falar, a sua esposa, mas é a sua comida predileta, mas não quero nem ver isso, nem sentir. Quando você voltar a ter fome, é porque a febre passou, seu estômago já voltou, tomou um heparema, alguma coisa lá, e já melhorou, etc. Mas então, observe, eu gosto ou não gosto daquele cheiro? Gosto, mas meu organismo está ruim, então agora eu já não gosto mais. Você pode gostar de ouvir música, mas está com dor de cabeça, bom, já não gosta mais de ouvir. Incomoda aquela música, por melhor que você goste, não interfere, etc. Então, observem, nós temos limitações físicas. Somente Deus conhece as coisas imediatamente. Deus não depende de meios. Deus conhece toda a realidade, porque é Deus quem cria e preserva a realidade. Não é que Deus olha, eu vou conhecer, não. Todas as coisas são criadas preservadas por Deus. Sem o preservar de Deus, nada existe. Deus é quem sustenta todas as coisas. Então, somente Deus tem um conhecimento real, absoluto, de toda a realidade. Então, nós temos um limite muito maior do que o físico, que é o limite espiritual. Nós somos pecadores. Independentemente do pecado, nós somos humanos, somos limitados. Mas aí tem um ingrediente terrível do pecado, que ofusca totalmente, que distorce a imagem. Quando eu era menino, tinha uma coisa boba nos parques de diversões, hoje não deve existir mais isso, que é aqueles espelhos, sala de espelho, né? Então, você se via com a cabeça enorme, com o corpo pequeno, a imagem distorcida. O pecado fez isso conosco. Nós distorcemos as coisas. É a palavra de Deus que vai nos dar uma visão real do mundo, de toda a realidade. Então, voltando ao nosso conhecimento de Deus, nós somos pecadores ilimitados. Então, somente por meio de Cristo, podemos ter um conhecimento salvador a respeito do Deus trino e majestoso. Somente através de Cristo. O nosso modelo é Cristo. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Nele habita toda a plenitude da santidade de Deus, da divindade de Deus. Em Cristo, nós temos o verdadeiro Deus que se fez carne e Ele é o modelo de nossa santificação. Então, o conhecimento de Deus nós podemos ter através de Cristo. Então, Calvino entendia que Deus se acomodava à nossa capacidade, aí vem o balbuciar, balbuciando a sua palavra a nós, como as amas fazem com as crianças. É claro que é apenas uma figura que ele emprega. O Espírito e a palavra inseparáveis, eu creio que o reverendo Wendel falou sobre isso ontem. Esses pontos, então, tornam o homem inexcusável e realçam a relevância das Escrituras. Por quê? Porque Deus nos fala por meio da sua palavra.
E o Espírito que nos deu a palavra, é como diz Pedro, nenhuma profecia provém de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada, ou na tradução mais literal, ela é expirada, ela é soprada, ela provém do Espírito de Deus. Então, toda a palavra provém de Deus. E Deus, que nos dá a sua palavra por meio do seu Espírito, ele nos leva a interpretá-la corretamente. Porque o Espírito Santo, ele não honra outra coisa que não seja a sua palavra. Ele não honra nossas opiniões, nossas teorias, as nossas ideias, nada disso. Ele honra a sua palavra. Então, o ser humano é indesculpável, porque ele tem a palavra e tem o Espírito para nos auxiliar nesta leitura. Então, aqui nós temos um paradoxo. A palavra de Deus que se acomoda a nós, ela permanece oculta se Deus não abrir o nosso entendimento. Aí é que está uma questão. Um ímpio pode entender a palavra de Deus? Pode. Ele pode contar a história melhor do que nós. Ele já leu. Outro dia eu vi que um pensador Vampeta, ele leu as Escrituras 3 vezes. Eu fiquei, nossa, ele fala no programa, lá eu achei interessante, ele leu as Escrituras 3 vezes. Pode confundir um pouco a história, mas ele fala que 3 vezes. Eu não sei se ele estava sóbrio naquele dia. Bom, mas o fato, o ímpio, ele pode entender as Escrituras? Pode. Ele pode contar a história, pode dizer qual é a mensagem, o que significa Jesus Cristo e tal. A questão é, você perguntar para ele, você crê nisso? Não, ele não crê. Ele entende intelectualmente, mas não entende salvadoramente. São coisas distintas. Não que tenham que ser opostas. Não, Deus nos convida a entender intelectualmente e a entender espiritualmente. Então, essa palavra entendida apenas intelectualmente, ela não tem efeito nenhum sobre nós, Salvador. Então, aqui está o paradoxo. A palavra é compreensível, mas ela nada nos fala se não for pelo Espírito de Deus. Então, todos nós somos incapazes de entender os mistérios de Deus até que Ele mesmo, por sua graça, nos ilumine. Vejam a questão de Paulo com os coríntios. Os coríntios queriam sabedoria. E o que Paulo fala? Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E quando ele usa ali a palavra loucura, ele não está falando que o evangelho era uma coisa louca para os gentios. Não é essa, a tradução não é melhor ali. O que ele está dizendo é que o evangelho soa como algo imbecil. Este é o sentido da palavra. Olha, essa mensagem para vocês soa como imbecil, porque vocês não entendem e acham que isso aqui é bobagem, é uma idiotice. E quando chega em 1 Coríntios 1, 21, ele diz, olha, vocês acham isso? Mas aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura, pela imbecilidade da pregação. Então, aquilo que vocês chamam de imbecil é esta mensagem que Deus usa, porque foi da sua boa vontade, do seu agrado, para nos salvar. Percebam, então, as contradições próprias do homem secular e do cristão com a visão correta das Escrituras. Nós conhecemos a palavra de Deus salvadoramente, porque Deus nos inspira, Deus nos ilumina. E, mais uma vez, eu cito Calvino, a palavra de Deus é uma espécie de sabedoria oculta, a cuja profundidade a frágil mente humana não pode alcançar. Assim a luz brilha nas trevas, até que o Espírito abra os olhos ao cego. Então, nós podemos orar como salmista, no Salmo 119, 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se Deus não desvendar nossos olhos, nós vamos ter, no máximo, ali um conhecimento da Bíblia como literatura. Olha que livro belíssimo, e de fato, a Bíblia como literatura é belíssima, mas vamos terminar nisso,
Vamos nos encantar com o livro de Ruth, cuja beleza literária é magnífica, com os escritos de Lucas, por exemplo, que são belíssimos também, dentro do seu texto original, e apenas isso. Não teremos uma visão, de fato, da sua mensagem salvadora para nós, até que o Espírito abra os olhos a nós, que somos cegos. Então, aí vem uma questão muito importante que Calvino fala sobre a autoridade relativa. Eu chamo de autoridade relativa ou autoridade derivada, que ele fala a respeito da sua própria obra. O que ele fala a respeito da sua própria obra vale para tudo mais. O que é? Ele diz: importa em tudo quanto exponho recorrer ao testemunho da Escritura, que aduzo para ajuizar da procedência e justeza do que afirmo. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês devem pegar o que eu escrevo e avaliar biblicamente, porque a Bíblia é que é a autoridade, não sou eu. Então, qualquer afirmação, qualquer pronunciamento teológico terá ou não valor de acordo com a sua relação positiva ou não com a Escritura. Então, a Escritura é que vai avaliar todas as coisas. Veja um caso aqui. Eu costumo dizer que, quando você gosta de uma coisa, o aspecto crítico diminui. Tanto é que, às vezes, o marido fala para a esposa, ou vice-versa, fala assim: você está falando isso porque você não gostou, né? Pode observar, quando você não gosta, seu aspecto crítico aumenta. Quando você gosta, é tudo fácil. Eu crio umas coisas hipotéticas, aqui meio doidas, mas vamos lá, tentem me ajudar. Imagine que a casa tem uma TV só, uma TV. E a esposa quer ver um filme que foi lançado agora, O Vento Levou. E o homem quer ver um filme magnífico, ele já viu 32 vezes, mas ele quer ver de novo. Eu até me emociono quando eu falo isso. Ele quer ver o Rambo 4. Bom, imagine cada um assistindo um pedaço do outro e o juízo. O homem fala para a mulher: mas que filme chato, esse bigodinho desse cara é muito ridículo. E a voz dessa escrava, que dublagem horrorosa. Como é que você tem paciência? Você é uma mulher inteligente que casou-se comigo, etc, tal. E a mulher: nada, isso aí, olha, é uma época, retrata um período da história que você deve procurar entender, vejam as interpretações, blá, 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 blá. E na hora agora vai mudar de canal para intermediar, ver o Rambo 4. Nem o Rambo 2 com lencinho no cabelo, a fitinha, é o Rambo 4. Bom, ela vai ficar olhando aquele filme e falando: meu bem, você é um homem inteligente, casou-se comigo, esse sujeito aí está acabando com todo um exército aqui, sozinho, nem uma bala acerta nele, não? Gente, que coisa! E essa arma dele tem qual é a munição dela? Essa pistola tem 52 tiros? E o marido fala: não, você é muito crítico, você que não entende isso. Tem que entender o espírito do filme, a interpretação do autor com aquele olhar expressivo, tal. Bom, tirando o aspecto caricato, vocês entendem o que eu estou dizendo. Você gostou, não tem crítica. Quando você não gosta, é diferente. O desafio para nós é você gostar de algo e avaliar criticamente. E não gostar de algo e avaliar criticamente. É por isso que o segredo, muitas vezes, na comunicação, e aqueles que querem destruir a nossa fé se valem muito disso, embora não tenha que ser só eles que usem disso, né? Alguém pode usar positivamente. É da simpatia. O herético sempre é simpático, porque ele quer conquistar o seu sentimento. Depois que você gostou, tudo é mais fácil. Então, como é que a gente combate isso? Aprendendo com os crentes de Bereia. Está lá em Atos 17, 10. Diz que eles gostaram do que ouviram. Eles receberam com avidez o que Paulo dizia, avidez, com grande entusiasmo. Eles podiam terminar aí, mas não, o texto diz: examinando diariamente nas Escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Ou seja, o meu gostar ou não gostar não é um critério de verdade. Eu tenho que voltar à palavra de Deus.
A palavra de Deus que é a verdade absoluta. E eu vou me surpreender algumas vezes, porque algumas coisas que eu posso ter gostado muito não eram bíblicas. Coisas que eu posso ter rejeitado e elas são bíblicas. E, sem dúvida, coisas que eu gostei que são bíblicas e coisas que eu rejeitei não são bíblicas. O critério não é esse, é voltar à palavra. É isso que Calvino está dizendo. Olha, você deve voltar à palavra para avaliar o que eu estou dizendo. O critério deve ser esse. Porque somente as Escrituras são absolutas. Tudo mais é relativo. Tudo mais depende da autoridade das Escrituras. Então, a teologia tem como propósito principal nos ajudar a compreender as Escrituras. Não é complicar a vida, ficar trabalhando com coisas abstratas, simplesmente. É tentar compreender as Escrituras sagradas dentro dos limites que Deus nos deu, buscando a iluminação do Espírito Santo. Então, devemos nos aproximar das Escrituras com modéstia e humildade, porque dependemos inteiramente de Deus. E esse conhecimento não deve terminar em nosso intelecto, ele deve passar pelo nosso coração e se concretizar em nossas mãos, né? O pensar, sentir e fazer a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o seu valor dessa teologia, e vale para o escrito de Calvino, está na mesma proporção do seu auxílio na interpretação da palavra de Deus. A teologia, então, ela é uma aproximação da verdade. A única verdade absoluta é a palavra. Somente Deus tem a verdade. Nós temos coisas verdadeiras. E o que seria uma coisa verdadeira? É que se harmoniza com um padrão de verdade. Mas que padrão de verdade é esse? Hoje eu conversava com um presbítero que me conduziu, com muita alegria por conta minha, durante o dia, e nós conversávamos sobre isso no almoço e tal, e eu falava de algo que eu tenho pensado mais recentemente, é sobre o normal e o comum. Normal e o comum. A gente usa essas duas categorias como sendo sinônimas. Gente, todo mundo faz, isso é normal. Calma, todo mundo faz, ponto. É normal? Não sei. Parece coisa simples, mas não é. O que é comum é aquilo que é frequente. As pessoas fazem, a maioria faz, grande parte faz, tudo bem, pode acontecer. Mas a maioria não torna algo normal. Porque o normal envolve um padrão, uma norma. E qual é a norma que você adota? Qual é o padrão que você adota para avaliar algo? O padrão que você usa é o padrão da maioria? Bom, se esse é o padrão seu, então tudo bem, é comum, é normal. Mas se você adotar um padrão da palavra, ser comum não é necessariamente normal, nem necessariamente errado, porque você vai submeter isso à Escritura Sagrada. Normalidade nos fala de um padrão que diz que esta é a norma. O comum você fala apenas de estatística, as pessoas fazem. E nós não podemos ser guiados por estatística, nós temos que ser guiados pela palavra. Então, esta é uma questão que eu puxo agora para a verdade. Como é que eu vou dizer que algo é verdadeiro? Eu só posso dizer se algo é verdadeiro se ele se harmonizar com um padrão. E que padrão seria esse? A verdade. Mas se eu não creio em verdade, se eu não creio em verdade, então não há nada verdadeiro nem falso. Então nós vivemos uma sociedade como a que nós temos hoje. A maioria dita a norma, dita o que vai ser, o que não é, dita o que é correto, o que é errado, a partir dos seus interesses. Se nós adotarmos a palavra de Deus como a verdade, para algo ser verdadeiro, tem que se harmonizar com essa palavra. E Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo é a verdade. Ele ora ao Pai em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é que vai estabelecer para nós o que é verdadeiro. É a palavra de Deus que vai dizer para nós o que é
normal. Então, a teologia, ela visa nos aproximar desta verdade. Mas a verdade não é o que eu estou ensinando, a verdade é a palavra. Por isso, tudo deve ser avaliado a partir da palavra de Deus. É algo que me parece bastante simples. Então, a nossa teologia, inclusive a de Calvino, obviamente, é uma teologia de peregrinos. Nós estamos caminhando, buscando o melhor caminho, melhor compreensão, e podemos crescer nesse conhecimento pela graça de Deus. Nós temos acesso a muito mais informações do que Calvino tinha, a conhecimentos bíblicos, a recursos que ele não dispunha, e podemos ter um conhecimento mais amplo do que o dele. Não estou dizendo que tenhamos, mas que é possível, mas sempre dependendo da graça, e Deus usa dos recursos que ele mesmo nos dá, mas nós somos peregrinos. No céu, aí sim, no céu nós teremos a teologia dos benditos, não é mais dos caminhantes. Lá nós conheceremos como somos conhecidos. Agora, nós estamos caminhando, aprendendo, errando, buscando um maior ajuste, uma maior adequação com a palavra de Deus. E é por isso, então, que, dentro de uma compreensão de Calvino, o interesse puramente acadêmico pela teologia é incapaz de contribuir por si só para a solidificação da teologia e da fé da igreja. Reparem, não é uma crítica à academia. Calvino era um humanista, mas puramente acadêmico, que não vai contribuir nada para edificar a igreja. Nós vamos conhecer muito a respeito de Deus, de teologia, mas nunca vamos conhecer genuinamente a Deus, porque nós não queremos nos relacionar pessoalmente com Ele. Então, a teologia é uma expressão de fé da igreja, amparada nas Escrituras Sagradas. A teologia, como diz um autor contemporâneo, é serva da igreja. E a grande virtude do que serve é ser encontrado fiel. A grande virtude de quem serve é esse. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 4:2, usando a figura do mordomo, né? Essa é a figura da palavra ali, de onde vem a nossa palavra economia, né? Aquele que cuida da despensa da casa. O que cuida da despensa da casa, ele pode ser alto, pode ser baixo, pode ser careca, não ser careca, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser homem, pode ser mulher. Não importa. O que ele tem que ser é fiel. Porque se ele não for fiel, todas as demais coisas não vão ajudar em nada. Então, ele diz, o que se espera do dispenseiro, que é a palavra mordomo no grego, desculpe citar o grego aqui, o economos, né, de onde vem a economia, ser fiel. O que Deus espera é isso. Então, nós buscamos a fidelidade na palavra. Então, o teólogo, dentro da visão de Calvino, não pode ter outro propósito do que o de glorificar a Deus por meio da compreensão fiel das Escrituras e no seu ensino ao povo de Deus. Agora, aqui é uma armadilha que Calvino não falou, mas digo eu, mas ele devia ter falado, é que eu observo às vezes, eu converso isso com meus alunos, que você pode dizer sempre a verdade, mas ser infiel. É meio estranho, né? Mas não é não, vou explicar para vocês. Quando nós, pastores, não levamos a igreja, dentro do aspecto humano que nos concede como aquele que ensina a igreja, a um conhecimento mais profundo de Deus, nós estamos sendo infiéis. Ainda tudo o que eu diga seja verdade, mas eu fiquei apenas na superfície. Então eu passei a vida inteira dizendo a verdade, mas fui infiel em conduzir o povo a uma compreensão mais ampla de Deus e da sua palavra. Eu fiquei na superfície. Se quiserem usar a figura de um abismo ou de um lago, ou se quiserem usar uma figura invertida, eu fiquei apenas no sopé do monte e não subi, não conduzi a igreja a uma maior profundidade. E é isso que a gente vê com muita clareza quando as pessoas apenas repetem conceitos verdadeiros. Ah, Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso. Eu sei, é isso mesmo. E alguns dizem alguma coisa ligada à matemática, Deus é mais. Então, coisa assim, tá, e daí? Ah, Deus é bom, Deus ajuda. Eu sei, e daí? Como é que é o negócio? Então, não sai disso. São coisas verdadeiras, mas ficam apenas nessa profundidade epidérmica. Não passa. É uma profundidade, um papel sulfite, né? Você não avança além disso.
Mas continuemos aqui. A igreja, então, ela é alimentada pela palavra de Deus. As nossas teorias, por mais em moda que estejam e por mais bem aceitas que sejam em nosso grupo social, o clube de amigos devotos, jamais deverão ocupar o lugar da palavra. Porque eu costumo dizer, lembrando o Salmo 130, quando o salmista diz, olha, das profundezas clamo a ti. Na hora do vamos ver mesmo, você quer mesmo a palavra de Deus. Na hora do desespero, da angústia, não vai ser a nossa teoria, nossos títulos, nossos diplomas, nosso conhecimento, que vai nos alimentar, que vai nos consolar. Quando Paulo começa a segunda carta aos Coríntios, ele fala que Deus é o Deus de toda consolação. E Ele nos consola para que nós, com esse consolo, consolemos os nossos irmãos. Ali as traduções usam a palavra consolo ou conforto, mas é a mesma palavra que aparece no original. Então, observem, nas profundezas. E muitas vezes nós nos especializamos em coisas superficiais. Nós nos especializamos em casos rasos. Mas muitas vezes nós estamos nas profundezas. Jonas, quando está no ventre do peixe, que pode ser uma baleia, de fato, né? A Bíblia, o hebraico não tem palavra para baleia. Então, quando ele está no ventre do grande peixe, ele clama a Deus. E aquela oração não estava preocupado com certos requintes. Ele está no abismo do grande peixe. Essa é a expressão, né? No centro das profundezas ali. Quando Abacuque ora a Deus, ele não quer saber de superficialidade. Ele não entende porque aparentemente o mal vence o bem. Então ele sobe na torre de vigia e diz, eu orarei ao Senhor para ver o que Ele dirá à minha queixa. As profundezas de Jonas foram as profundezas do mar. As profundezas de Abacuque foi na torre. Os nossos estados profundos podem ser na superfície, lugares profundos, lugares altos, mas a figura é de profunda angústia. Nós queremos de fato e precisamos de fato da palavra de Deus. Então, essa prática, infelizmente não rara, denota com frequência, a perda de confiança na autoridade e suficiência. Então, nós vamos buscando recursos fora, estranhos à palavra, porque nos esquecemos que a palavra de Deus é que nos edifica, de fato. Então, o pregador, dentro da visão de Calvino, proclama a palavra. Para que isto seja feito, com fidelidade, é necessária a questão que vocês estudaram ontem, uma interpretação cuidadosa do texto bíblico, considerando o seu contexto, uma exegese bem feita, aprendida com os profetas, os apóstolos de Jesus Cristo, a fim de que possamos entender e expor com fidelidade o texto. Então, primeiro, eu tenho que compreender o texto, para que depois eu possa, pela graça, a mesma graça que me levou à compreensão, a proclamar com fidelidade. Então, devemos permanecer fiéis ao texto. Nós somos servos do texto, ministros da palavra, não o seu Senhor. Nós não impomos a palavra. Cada época de seminário tem, como qualquer curso, tem as piadinhas próprias, né? De uma época que depois não tem nenhum sentido mais, porque naquela época, no tempo que eu era estudante, já tem muitos anos isso nos anos 70, a piadinha entre nós no seminário era assim, alguém brincar e falar assim, gente, eu já tenho um sermão pronto, só falta o texto. Né? Essa é a piadinha daquela. Está tudo prontinho, as aplicações, agora qual vai ser o texto? Quem sabe Macabeus, né? Então, nós, na realidade, nós não somos senhores do texto, somos servos do texto. Nós expomos o que o texto nos ensina e tentamos fazer isso com fidelidade. Então, por mais brilhantes, emocionantes e persuasivos que sejam nossos discursos, eles continuam sendo palavra do homem. A minha palavra não abre o coração de ninguém. O máximo que eu consigo fazer é levar minha palavra até o ouvido de vocês. É o Espírito quem internaliza esta palavra. Quando vocês veem lá em Atos 16, 14, Paulo pregando em Filipos, diz que Paulo pregou, Lídia ouvia com atenção, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia.
Eu costumo dizer que Lídia era uma mulher educada, né? Ela ouvia com atenção, é de onde vem a nossa palavra acústica. Ela ouvia com atenção, mas o Senhor lhe abriu o coração para atender. Ali significa abrir completamente. Quando você vai em Lucas capítulo 24, Jesus Cristo, no caminho de Emaús, ele está o ressurreto, os discípulos não reconhecem ele ainda, e na hora do partir do pão eles o identificam, e um fala para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? E eles voltaram para Jerusalém. Mais à frente, versos 44, 45, por aí, o Senhor lhes abriu o entendimento para entenderem tudo o que era dito sobre ele na lei, nos salmos e nos profetas. Pegou as grandes divisões do Antigo Testamento. De Lídia, ele abre o coração. Aqueles 2 discípulos, ele expõe as Escrituras. O caso desses discípulos, agora os outros, eles abrem também o entendimento para compreenderem, eles enxergaram o que o Velho Testamento falava de Jesus Cristo. Uma curiosidade é que a palavra é a mesma, tanto para abrir o entendimento, abrir os olhos, e para expor. Significa que expor é abrir o texto. Nós abrimos o texto e expomos, e Deus abre o coração. E o caminho que Deus estabelece para isso é a palavra. Aprove a Deus salvar, como eu disse, aos que creem pela loucura da pregação, 1 Coríntios 1:21. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra. 1 de Pedro 1:23, vós fostes gerados de novo, regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Deus nos gera por meio da palavra. E nós, humildemente, expomos esta palavra e pedimos a Deus que aplique esta palavra no coração nosso e de nossos ouvintes, porque antes de um vós, de um tu, há sempre um eu. Deus fala a mim e fala a vocês. E é fundamental que Ele fale a mim também, me conduzindo à submissão ao Deus da palavra. Então, o critério de avaliação do que ensinamos deve ser sempre a poderosa palavra de Deus. Isso nos basta. Deus transforma pecadores por meio da sua palavra, não por intermédio do nosso discurso, embora Ele se valha do nosso discurso. Mas se Ele quiser não se valer do nosso discurso, Ele se vale. Não se vale, pronto, é outro meio que Ele usa. Observem quantas igrejas surgiram pelo mundo afora, inclusive no Brasil, sem a intermediação de pessoas, no sentido de alguém foi pregar. Eles leram as Escrituras. Há um livro que hoje já é pouco conhecido, chamado Sozinha. É um livro de um grande pregador que eu não conheci, lá de São Paulo, o reverendo Miguel Riso Júnior. Eu só o li bastante, mas não o conheci. Ele morreu em 75 e era chamado Príncipe dos Pregadores. E escrevia muito bem, o reverendo Miguel Riso. Eu lamento não tê-lo conhecido. Mas esse livro Sozinha, ele mostra como a Bíblia, em algumas regiões, chegou sozinha, pessoas leram esta Bíblia, se converteram, começaram a ler com a família, e mais tarde passava um missionário e ali tinha uma igreja. Bastava batizar todo mundo e professar a fé. Por isso que o nome é Sozinha. Um livretinho da Casa Editora Presbiteriana, ainda do nome Casa Editora, Sozinha. Então, isso não foi um fenômeno isolado. Uma igreja em Ubatuba, aí no caso não se aplica a palavra diretamente. Ela começou com pessoas lendo os sermões no jornal Imprensa Evangélica, no século XIX, que foi o primeiro jornal presbiteriano e provavelmente o primeiro jornal evangélico da América Latina. Então, lendo aquele sermão, gente, lendo o sermão, e se converteram. E mais tarde passou um missionário por lá e ali já tinham crentes em Cristo. Deus usa os meios que Ele quer. Então, o pregador, ele só será relevante para a igreja
sendo seu servo. E para que eu seja um servo fiel da igreja, eu tenho que ser um servo da palavra, porque assim eu estarei, de fato, alimentando a igreja. E esse alimentar, meus irmãos, envolve instruir, consolar, disciplinar, exortar. Não é apenas dizer palavras boas, Deus é bom, Deus é amável, etc. Envolve tudo isso dentro de um processo de edificação. Só pode ser servo da igreja, enquanto pregador, quando nos tornarmos servos da palavra do Senhor. É interessante ver no Novo Testamento, algumas vezes, essa expressão aparece, palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Nós não somos senhores da palavra. Então, as Escrituras devem ser a nossa lente escrutinadora, para que possamos saber ler a realidade e aplicar seus ensinamentos aos nossos ouvintes, aplicar os ensinamentos bíblicos aos nossos ouvintes. Então, necessitamos, portanto, de estudo da palavra. Isto é uma questão extremamente séria. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela investe muito nisso. Muito nisso. E observem que Satanás, quando ele quer destruir uma igreja, o caminho é o seminário. O caminho é o seminário. Porque são os líderes da igreja que serão formados e eles vão minando. E a igreja, pela graça, resiste muitas vezes anos, décadas, mas ela vai sendo minada. E se Deus não intervir de forma poderosamente, essa igreja se destitui, como acontece em algumas denominações, inclusive presbiterianas, nos Estados Unidos, que foram esteios de uma mensagem poderosa. Mas a formação de pastores deve ser sempre o alvo das orações de vocês. Em Belo Horizonte, vocês têm um belíssimo seminário, um dos melhores seminários da nossa igreja, e o segundo seminário que tem maior procura de alunos em todos os últimos vestibulares. O segundo seminário que tem maior procura de alunos é o Belo Horizonte. Então, orar pelos seminários, porque ali é que está a questão. Como formamos os pregadores da palavra? Eles é que vão ministrar a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, e vamos esfacelando ou edificando. Então, necessitamos do estudo da palavra e de oração, suplicando a Deus a sabedoria do alto, para que apresentemos a doutrina bíblica de forma poderosa, de forma eficaz. Calvino, em todo o seu ministério, dedicou-se intensamente e incansavelmente à pregação da palavra. Talvez, e isso eu não estou sozinho nisso, talvez se fôssemos pegar um adjetivo para Calvino, ou uma área de atuação de Calvino que o caracterizaria melhor, talvez seja esta: o pregador. Ele influenciou, eu falo isso em outra palestra, que Calvino influenciou diversas áreas do conhecimento humano. Literatura. Calvino é considerado por eruditos não evangélicos como um dos modeladores da língua francesa, da prosa francesa, e testemunho de homens que não tem nada a ver com teologia, mas reconhece que Calvino, e eu digo que se Calvino ficasse em Estrasburgo, ele desenvolveria essa carreira literária de uma forma muito poderosa, mas Deus o chamou de volta a Genebra. Mas Calvino não escreveu obras sobre literatura, Calvino não ficou escrevendo sobre teorias literárias, nada disso. Ele expunha a palavra, escrevia sobre isso. Calvino influenciou a administração, Calvino influenciou a política, a economia, apenas expondo a palavra com fidelidade. E a palavra tem princípios para nos orientar em todas as áreas, e é Deus quem vai fazer esta aplicação. Então, a pregação é o meio estabelecido por Deus para conduzir o seu povo, portanto, a responsabilidade da igreja enquanto mensageira e ouvinte. Calvino acredita que Deus emprega a sua palavra como instrumento para a restauração de nossas almas. Por sua vez, sem oração, jamais seremos competentes suficientemente. E vocês tiveram uma palestra brilhante, aqui eu não assisti toda, mas parte do que eu assisti, do jovem pastor, que falou aqui na quinta-feira, muito bom sobre a oração. Eu creio que ele deve ter falado
que o maior capítulo das Institutas de Calvino é o capítulo sobre oração, capítulo 3:20, né? É maior do que todos os outros que ele fala sobre a doutrina da predestinação, que é o 3:21, 22, 23 e 24. Um capítulo é maior do que esses 4. É muito interessante estudar a ideia de oração em Calvino, como vocês tiveram a oportunidade de serem instruídos. Então, a teologia, portanto, nada tem a dizer além das Escrituras. Onde a Bíblia fala, eu posso tentar falar no sentido de interpretar. O que ela não fala, olha, a Bíblia não fala não, mas minha opinião, vai para o inferno você e sua opinião. Desculpe, com todo respeito, purgatório. Então é o seguinte, eu quero saber a sua opinião, se a Bíblia não fala, por que você vai falar o quê? Confesse a sua ignorância, a Bíblia não fala porque Deus não quis falar. Pronto, terminamos aí. Então, a teologia, não substitui nem a completa. Antes, ela é serva. A teologia brota, então, dentro da intimidade da fé, daqueles que cultuam a Deus e comprometem-se com a edificação da igreja. Não é uma coisa feita à parte. Ela é feita pelos fiéis. Aqueles fiéis que oram, que leem, que choram, que se arrependem dos seus pecados, são esses. São os teólogos, não são pessoas à parte, que estão num ambiente fechado, simplesmente produzindo teologia. Calvino sustentava que o mesmo Espírito que inspirou o registro das Escrituras nos convence da autoridade de sua palavra, ele é quem nos concede o discernimento espiritual. Ele entende mais que o testemunho do Espírito é mais relevante e eficaz do que qualquer argumento arrazoado humano. Às vezes nós pensamos em algumas pessoas que estão além da conversão. Talvez a gente não pense nisso agora, porque nós já conhecemos o contexto. Mas imagine aqueles irmãos nossos do primeiro século que foram perseguidos por Paulo ou por Saulo. Será que eles conseguiram olhar naquele homem, rapaz, isso aqui está me escoteando aqui? Ó, isso aqui, bate mais, mas ó, você vai ser um grande apóstolo. Difícil. É que a gente veja a narrativa de Atos 9, né, 8, a conversão em Atos 9, veja o que ele vai repetir em Atos 22, em Atos 26 vai repetir essa história, e há pouquíssimos versículos, uns 2, talvez ou 3 versículos, em Gálatas, que ele fala da sua perseguição à igreja. Ele usa termos muito fortes, porque ele fala que ele assolava a igreja. Ele não assolava com carinho, por gentileza, você não quer negar a Cristo? Não, por favor, vamos lá. Não, ele devia chicotear, pisotear, maltratar pessoas, levando-as a blasfemar. E Paulo, então, Saulo, eu olhando isso, penso, olha, ele está além da conversão, mas esse homem não tem jeito. Mas tem. Então, o seu genro não tem jeito também, né, seu cunhado, então, pensem nisso. Então, eles têm jeito. Ó, se bateu com alguém aí, receba, viu? Minha fase aqui mais pentecostal. Bom, então, não acontece isso, você aquele não tem jeito, não. Para mim, o caso mais surpreendente é de Saulo. A conversão de Saulo é algo, para mim, que foge totalmente aos parâmetros de minha compreensão, mas Deus é poderoso para isso. Então, é por isso que o testemunho do Espírito é mais relevante e eficaz do que qualquer razoado. Deus opera como Ele quer, quando Ele quer, dentro do propósito que Deus tem em vista. Então, a palavra de Deus jamais poderá ser recebida salvadoramente sem o ensino do Espírito. É Ele quem, de fato, abre as Escrituras diante dos nossos olhos, nos capacitando a enxergar o Evangelho da glória de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos ímpios para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Ele usa expressões fortes, Evangelho de Deus, que é glorioso. Ele é tão glorioso, mas alguém não consegue enxergar. E aí que está o contraste. Ele é glorioso, mas o Deus desse século cega o entendimento. Somente Deus pode lançar luz. Voltamos ao Salmo 119, 18. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar. Desvenda os meus olhos para que eu possa ver
a tua palavra, para que eu possa ver o teu ensinamento, para que eu possa compreender salvadoramente. Então, precisamos abrir o texto, como eu falei, expô-lo com integridade. Deus abre o coração. Portanto, o Espírito e a palavra são inseparáveis. Você jamais honrará a palavra sem o Espírito. E se você quiser honrar o Espírito sem a palavra, você está caindo numa grande tolice blasfemando contra Deus. Porque o Espírito que nos deu a palavra nos conduz à palavra. E é a palavra que nos ensina a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, sem a inspiração do Espírito, não haveria o registro da palavra. Sem a iluminação do Espírito, jamais seríamos persuadidos de sua autenticidade e nunca poderíamos compreender salvadoramente a revelação de Deus. Na palavra, temos uma ação retroalimentadora, como eu falei há pouco. O Espírito nos conduz à palavra, a palavra nos instrui sobre o Espírito. Sem o Espírito, por mais convincentes que fossem os argumentos, ninguém teria um conhecimento salvador de Jesus Cristo. Por mais convincente, ninguém jamais teria um conhecimento salvador de Cristo. Então, Calvino é, de fato, o teólogo da palavra e do Espírito. Uma frase muito comum atribuída, né, um teólogo, John Murray, usou, né, chamando Calvino como um teólogo do Espírito. Né? Isso tem sido repetido. Eu creio que está correto isso, mas eu acrescento que ele não pode ser só do Espírito, ele, dentro da visão dele, ele é da palavra e do Espírito. Discípulo da Escritura na escola do Espírito, acho que meu tempo já acabou, pelo ar de vocês estão cansados, eu acho uma hora boa.